Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente volta a falar depois de muito pouco tempo do Fiagro XPCA11 da XP Asset e vamos falar do relatório do mês de outubro que trata dos dividendos que vão ser pagos agora nesse mês de novembro de apenas 4 centavos. Sim, você não ouviu errado, 4 centavos, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, mas antes a gente vai passar muita informação importante para vocês sobre o fundo. Nos últimos 12 meses o fundo distribuiu um dividend yield de 20,2%, você não ouviu errado, 20,2%. Mas como pode, Adriano, um yield tão alto assim? Exatamente porque o P sobre VP dele está apenas 0,63, indicando 37% de desconto. Sim, você também não ouviu errado, 37% de desconto. E a gente sabe que quando o fundo está muito descontado, isso afeta esse dividend yield anualizado. E é por isso que esse dividend yield anualizado está tão alto assim. Se a gente fizer aquele ajuste que eu gosto sempre de fazer, trazendo o valor da cota de mercado para o valor patrimonial, esse yield cairia de 20,2 para apenas 12,7. O que para mim, considerando que esse aqui é um Fiagro high yield, assim como a maioria dos Fiagros da nossa bolsa, é um yield baixo. Para mim, teria que estar trazendo um yield de no mínimo 14,5% ao ano já com esse ajuste. E está apenas 12,7%. E como eu falei, nesse mês de novembro ele vai pagar apenas 4 centavos. O que é ridículo, mas é exatamente por causa do fator da AgroGalaxy, que no mês passado já afetou os rendimentos. Já teve uma queda nos rendimentos, mas não foi tão forte. Nesse mês sim caiu muito e a gente fica sem entender por que caiu tanto. Até porque na DRE não tem uma explicação clara por que acontece isso e nem no texto do relatório que a gente vai ver daqui a pouquinho. Esse dividendo distribuído de apenas 4 centavos equivale a um yield do mês de 0,62% do mês, que é um yield ridículo para um fundo high yield. High yield tem que pagar entre 1,10 e 1,20 e vários atualmente estão pagando 1,30. Então, 0,62 é praticamente a metade do que ele deveria estar pagando. E isso considerando que o valor da cota está amassado, meus amigos. Que se ela não tivesse tão amassada como ela está no momento, com esse descontaço, esse yield não seria 0,62, seria pior ainda. Entrando aqui no relatório, a gente entra nessa primeira página aqui e vê o dividendo que ele pagou, 4 centavos, e vê esse yield mensal, que está errado. Eu não sei quem foi que fez essa conta, mas está totalmente errada. 0,71 é 0,62. O patrimônio líquido está 427 milhões. Eu creio que esse patrimônio já está nesse nível exatamente por causa da remarcação das CRAs da AgroGalaxy, que são 3 que foram remarcadas para baixo, e que nesse mês já teve um aumento em uma delas. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. O valor patrimonial por cota no fechamento desse relatório do mês de outubro era 9,39. O valor da cota atualmente tá ridículo, tá próximo de R$6, próximo de R$6, mas abaixo de R$6, ou seja, tá muito barata a cota. Então, se você gosta muito desse fundo, na prática só tá com um problema, que é esse da AgroGalaxy. Assim que resolver essa questão da AgroGalaxy, em breve deve voltar a pagar próximo do normal. Claro que não vai ser igual ao normal, porque vai estar diminuindo do valor da AgroGalaxy, que era algo em torno de uns 8 a 9% da carteira do fundo no total. Então, isso deve reduzir o rendimento em mais ou menos 1 centavo a 1,5 centavo do valor antigo. Mas mesmo assim, quando ele voltar a normalizar, deve voltar a pagar na faixa entre 8 e 9 centavos. E 8 e 9 centavos, considerando o valor da cota atual, por exemplo, é um valor muito bom de yield. Claro que se você comprar nesse valor agora, se você aproveitar, por exemplo, para baixar o seu PM. Agora, se você deixar a cota se valorizar de novo e ela voltar na faixa de 7, 8 reais, aí 8 centavos já não daria um yield tão bom, seria um yield na faixa de 1% apenas. Então vamos lá, para os comentários do gestor, que é o mais importante. Aí ele fala que no mês de outubro concentrou as discussões na evolução das negociações sobre a recuperação judicial da AgroGalaxy. Aí ele fala um monte de coisas que eu acho que não vale muito a pena a gente falar. Quem quiser dar uma pausa para ler. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre a AgroGalaxy. Aí ele fala, em relação ao monitoramento da carteira, até o momento, nesse mês de outubro, não havia nenhum outro nome, além da AgroGalaxy, que despertasse maiores preocupações no momento. Só que, em razão de alguns outros eventos recentes, ele achou que fazia sentido fazer uma breve descrição da situação de 2 nomes presentes na carteira do fundo. A FS Bioenergia, que ele chama simplesmente de FS Bio, que é exatamente essa imagem da thumbnail que eu estou trazendo para vocês. É uma indústria aí que produz etanol a partir do milho, e ele fala uma descrição sobre ela. Para mim não pareceu preocupante, mas eles resolveram falar sobre ela. E ele também falou da Solúbio, porque a Solúbio é simplesmente controlada pela Aqua, e essa Aqua é que controla também a AgroGalaxy. Então, por causa dessa relação entre a AgroGalaxy e a Solúbio, via a Aqua, eles resolveram comentar também sobre a Solúbio. Por isso, mas a princípio não tem nada demais com as duas, e elas estão adimplentes, tanto a FS Bio como a Solúbio. Agora, em relação à RJ da AgroGalaxy, eles falam que alinhados com o administrador alterou positivamente, ou seja, para cima, tinha tido uma remarcação muito alta para baixo,
mas aí teve uma remarcação agora para cima de um dos CRAs, o CRA mais importante, o CRA de maior valor, que possui uma subordinação de 25% em relação à Cibra. A gente falou sobre isso no relatório do mês passado. Aqui no topo do lado direito eu vou colocar um cardzinho, se você não viu, veja lá, porque a gente também falou sobre essa questão da subordinação que o fundo tem nesse CRA em relação à Cibra. E por isso, o valor em regime de caixa subiu muito esse mês. E a gente vai falar isso daqui a pouquinho, mostrar para vocês tanto na DRE do fundo, como na carteira do fundo. E aí eles falam dessa questão, que havia um debate antigo, né, sobre fiagros, que eles poderiam distribuir baseado no regime de caixa, igual o que acontecia com os fundos imobiliários. Mas a CVM sinalizou que para os fiagros, diferentemente dos FIIs, para não haver um descumprimento da obrigação com a CVM, tanto o administrador como o gestor resolveram fazer a distribuição baseada no regime contábil. Só que, para mim, claramente, no mês passado, eles distribuíram baseado no regime de caixa. Para mim foi claro, só que aqui eles não dizem isso. Mas é algo bem claro. A gente vai ver isso na DRE do fundo. E eu gostaria de aproveitar esse momento e perguntar para você, você possui XPCA11 na sua carteira? Tá pensando em colocar ele na sua carteira agora ou aumentar a sua posição até para reduzir o seu PM, aproveitando que ele está nesse momento ultra descontado? Ou ao contrário disso, você está pensando em reduzir sua posição até zerar sua posição porque você não gostou desses apenas 4 centavos que ele vai pagar esse mês e que provavelmente eu acho que vai vir mais 1 ou 2 meses com rendimentos baixos ou até zero, para depois ele começar a distribuir aquela faixa que eu falei para vocês, entre 8 a 9 centavos. Diga aqui nos comentários para gente trocar informação, trocar figurinhas. Me diga quais são os seus fiagros, que eu direi quais são os meus. E meu amigo, se você ainda não é inscrito nesse canal, não sei o que é que você está fazendo da sua vida. Você quer ficar bem informado, seja sobre fiagro, fundo imobiliário e FIINFRA, se inscreva agora mesmo. Não pense 2 vezes, já se inscreve, já deixa aquele likezão, muito importante, deixa o like sem pensar em mais nada, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e assim que sair você já está assistindo, e também comenta aqui para ajudar a gente a aumentar a quantidade de views o mais possível, para novamente no mês que vem estarmos trazendo novamente a leitura do relatório do mês de novembro aqui do XPCA11 para vocês. E a gente chega aqui na DRE do fundo, que é uma daquelas DRE que eu não gosto nem de comentar muito, porque ela é ultra resumida e só passa 3 meses para a gente de informação, mas é o que temos, então a gente não tem muito o que fazer. A gente vê que no mês passado, ó, vamos focar aqui no regime de competência, que é o que ele diz que está usando para fazer os pagamentos, apesar dele citar o regime de caixa, o que deixa a gente até confuso. A gente vê que no mês passado, meus amigos, a receita foi negativa por causa das remarcações que teve na carteira nos CRAs da AgroGalaxy em 9.256.000. Isso trouxe um resultado negativo, um lucro negativo de 9.192.000. Ou seja, claramente, meus amigos, se o fundo tivesse seguindo rigorosamente o regime de competência, no mês passado ele não tinha distribuído nada, porque deu um lucro negativo, foi um prejuízo que teve. Não foi um lucro, foi um prejuízo que teve. Se teve prejuízo, como é que ele vai pagar? Ele era para ter pago 0, mas ele pagou. Ele pagou 8 centavos e meio. 1 centavo e meio abaixo do normal que ele estava pagando, que era nessa faixa de 10 centavos. Tinha meses que ele estava pagando 1 centavo nesse ano e ele pagou apenas 8 centavos e meio, mas era para ter pago era 0. Nesse mês, como eu falei para vocês, teve uma remarcação de uma CRA, a CRA maior da AgroGalaxy, por causa da subordinação à Cibra, e por causa dessa remarcação, ó, o normal dele é mais ou menos essa faixa aqui, pessoal, no regime de competência, 5 milhões e meio mais ou menos. Aí teve mais ou menos uma remarcação que foi na faixa de 5 milhões e meio. E aí, nessa brincadeira, ele deu 10 milhões e meio. Segundo o regime de competência, ele recebeu 10.270.000. Por exemplo, nesse mês, ele poderia ter pago. Se a gente olhar para essa coluna mostra os valores recebidos de lucro, de caixa, competência e o que foi distribuído. Aí você vê que em relação à caixa, o fundo recebeu durante 2024 42.327.000 e pagou, distribuiu 42.564, ou seja, ele teve que colocar algum dinheiro, cerca de 200.000, de alguma outra reserva que o fundo tivesse, para complementar a distribuição de caixa. E em relação ao regime de competência, que é o que ele disse que é usado pelo fundo, o fundo está com prejuízo. Apesar dele dizer que está pagando no regime de competência, não parece estar pagando no regime de competência. Eu achava que ele pagava em regime de competência, e ele disse agora que paga em regime de competência, mas a gente viu que não era para ter pago tudo isso. Ele só teve em regime de competência 37.802.000 e pagou durante esse ano 42.564.000. Quase 5 milhões, meus amigos. Quase 5 milhões a mais do que ele deveria ter pago. Por causa de
disso aqui a gente não tem como saber se o fundo no mês que vem vai pagar mais, vai pagar menos. Por exemplo, o Rura 11 tá pagando, reduziu os pagamentos, mas tá pagando. Mas lá ele mostrou um plano todo, durante vários meses, como é que deve ser. Então aqui não fez isso. Então aqui a gente fica meio cego em relação a isso. Só dar uma passadinha aqui que fazia tempo que a gente não passava, para mostrar que o fundo basicamente é um fundo indexado a CDI, é quase 90% da carteira em CDI e 12% em IPCA. A taxa de CDI é CDI mais quase 5, por isso que ele é um fundo high yield. A maior parte da carteira é indexada a CDI e é uma taxa high yield, quase CDI mais 5. Em termos de IPCA, IPCA mais 8,57, que para mim está no limite entre o middle risk e o high grade. Mas como é só uma pequena parte da carteira, então nessa combinação que é mais para middle risk combinado com high yield, o fundo continua sendo high yield. E chegamos aqui na carteira do fundo, e o engraçado é aqui o erro do estagiário, coloca lá em cima. Ao longo do mês de junho, nada a ver, né? Deveria falar em mês de outubro, não houve movimentações no portfólio do fundo. Mas isso aconteceu mesmo, ou seja, não houve movimentações no fundo nesse mês, só que de outubro, não de junho. Aí que eu marquei para vocês verem quanto foi o valor a mais que o fundo teve em carteira nesse mês e que afetou lá o regime de competência que a gente viu, em relação à remarcação positiva desse CRA da AgroGalaxy. Foi 5,6 milhões em relação ao mês anterior. No mês passado, para quem viu o cardzinho ou tinha assistido o vídeo, viu quando eu falei o valor que caiu do mês anterior, ou seja, do mês de agosto para setembro. Agora a gente está falando do que ele cresceu de setembro para outubro. Já nessas duas outras CRAs, não houve modificação nenhuma. Os valores continuam os mesmos. Já tinham sido remarcados no mês anterior. E eu marquei aqui também aqueles outros devedores que ele citou, que é a Solúbio, que deve ao fundo 23 milhões, 5,4% do patrimônio líquido, que está dentro daquele limite que eu acho ideal. AgroGalaxy não, né? AgroGalaxy está 4,1, mas era 5,2 na remarcação, é que está 4,1. Esses valores também eram mais altos. Se você somasse tudo antes, era na faixa de uns 8 a 9%. Já era aquele perigoso, acima daquele máximo que eu acho aceitável. A FSBio, por exemplo, um valor alto também. Estoura aquele limite que eu falo que é o máximo que deveria ter, que era 8%. Aqui é praticamente 9,5% da carteira. Lembrando que eu considero o ideal é até 5. Abaixo de 5, melhor ainda. 5 seria o ideal. 8 no máximo. E aqui é 9,5. Então aqui tá alto. Aqui tá naquele limite ideal. Esse aqui também é alto, mas é um FDIC. FDIC normalmente é mais tranquilo, mas esse FDIC aqui nem tanto, né? Porque ele aqui é uma taxa high yield, mas ele é pulverizado, esse FDIC, são vários devedores dentro desse FDIC. Então é isso aí, pessoal. Aqui a gente vê que o valor total é 392 milhões na carteira. A gente viu lá em cima que não é 392 milhões. Eu creio que tem um pouquinho de caixa. Interessante que no mês passado o valor aqui da carteira estava maior e esse valor aqui da AgroGalaxy estava menor, então não faz muito sentido. Eu também não fiz a soma, mas tem alguma coisa que não está batendo. Mas aqui também falta uma linha de caixa. Eu acho que o fundo deve ter caixa. Normalmente sempre tem. E aqui ele não traz o caixa, ele traz só os valores que o fundo tem em CRA e os valores que o fundo tem, por exemplo, em FDIC. E a gente vê que ele tem 4 FDICs aqui no final das contas. O OPI, o Terra Magna, o Ecoagro e o MAV. São 4 FDICs e o resto é CRA. E como eu falei, esses valores não estão batendo. Tá faltando aí como fosse cerca de uns 30 milhões mais ou menos. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe. Se não for inscrito, inscreva agora mesmo. Não perca mais seu tempo de forma alguma. Já deixa aquele likezão, já comenta aqui para ajudar a gente a bater a meta da maior quantidade de views possível para no mês que vem trazermos novamente mais uma leitura agora do relatório do mês de novembro aqui do XPCA 11 da XPCA Asset para você. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!